Olá, bom dia. Hoje é dia 23/7/2020. Esse é o Today, nosso encontro semanal, onde fazemos de segunda a sexta, encontro diário, durante a semana. Nosso propósito é conversar sempre com uma pessoa para que a gente tenha possibilidade de esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas orientações para que essa pessoa possa ter melhor qualidade de vida, começar a resolver seus problemas de saúde. E para nós é um grande prazer estarmos aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões. Ontem, o estado de São Paulo, ele retomou o campeonato estadual. Tivemos jogo ontem, o time do Santos jogou contra o Santo André, o time do Corinthians jogou contra o Palmeiras, futebol voltou. Porém, o estado de São Paulo registrou ontem a maior marca de número de casos. Então, voltamos ao futebol, porém, tivemos o maior número de casos da Covid-19 ou coronavírus no estado. Interessante, né? Retomando o futebol no momento que tem o maior número de casos. Interessante. Outro aspecto. Ontem foi registrado no Brasil o recorde do número de casos. Recorde do número de casos. Nós tivemos ontem 65.300 casos em 24 horas. Nos aproximamos muito dos Estados Unidos, que tem tido os seus recordes de casos na média de 70 a 75 mil casos. Interessante também avaliar isso, não? Nós estamos retomando todo o processo da economia. Acho importante a retomada, claro, não podemos ficar em quarentena todo o tempo. Só que estamos retomando com os maiores índices de número de casos. E o que eu percebo é que os países da Europa, os países da Ásia, que fizeram o seu processo de isolamento bem feito, nós tivemos uma retomada no momento que eles estavam na curva descendente do número de casos e também de número de mortos, coisa que não tem acontecido no Brasil. Eu sei que o Brasil ele é um país continental, que ele tem as suas características diferentes, porém, a gente talvez esteja cometendo uma escolha muito errada nesse aspecto, porque nós estamos batendo recorde de número de casos. Continuamos mantendo a nossa média móvel aí de mortalidade acima de 1.000 casos. Isso é preocupante. A Organização Mundial da Saúde trouxe como informação de que provavelmente a vacina só comece a ser distribuída em 2021. E para 2021 nós temos ainda pelo menos meio ano, não é verdade? Nós estamos no mês de julho, não fechamos o mês de julho, temos ainda 5 meses e alguns dias para poder chegar em 2021. E eles falam 2021, mas eles não dizem 1º de janeiro. Então nós temos ainda uma batalha longa contra esse vírus, E preocupa bastante, o que vai ser feito nesse período aí por essa população toda voltando. Uma matéria que eu ouvi ontem no jornal, eu assisti muito pouco ontem, não consegui assistir muita coisa. Depois que eu escuto alguma coisa, eu vou procurar as informações. Mas uma matéria que eu escutei ontem dizendo a respeito da volta das aulas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, diz que os jovens voltando para a sala de aula, eles podem fazer com que esse vírus circule, alcançando uma população de 600 mil pessoas que fazem parte do grupo de risco. E fazendo a conta, aproximadamente 5% de mortalidade, que é o que nós temos tido no Brasil, se 600 mil pessoas vierem contrair o vírus no estado do Rio de Janeiro depois da retomada das aulas, nós teremos um grau de mortalidade na faixa de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas.
depois da retomada, né, das aulas no Rio de Janeiro. Essa é a perspectiva. Assustador isso, não? Bom, são fatos para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar e tomar nossas decisões, né, com relação a esse aspecto da volta. Esse aspecto da volta preocupante. Bom, eu vi aqui que Marta Galvani havia pedido bem no início para participar. Vou chamá-la, vamos ver se dá certo. Vamos ver se a gente consegue falar com a Marta. Bom Olá, dia! bom dia, Tudo bem, Marta? tudo ótimo. Muito De... feliz de estar participando. A felicidade é nossa também ter você conosco, assim como todos os outros que estão aqui conosco participando. E de onde você fala, Marta? Eu falo do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim. Ah, já estive aí. Sim, sim, já esteve aqui, ó. Adquiri seu material aqui. Ah, que legal. Na época que eu tinha cabelo ainda, né, nesse DVD. Já tinha um pouquinho. Tinha. Quer dizer, eu tenho ainda aquela mesma quantidade de cabelo, só que, né, eu Ah, resolvi raspar porque todo mundo ficava falando assim, ah, vai ficar careca, vai ficar careca. Eu falei, ah, quer saber? Então eu já que é para ficar, vamos ficar logo, né? Aí todo é, mundo para de falar e para de incomodar. E aí sim. nós raspamos. Mas assim que eu puder, eu falo que eu vou lá para a Turquia e vou colocar cabelo. Tá Aí ótimo. a gente resolve esse problema, né? O meu Sim. desejo de colocar cabelo não é nem questões estéticas, né? Mas sim a questão de proteção mesmo, né? Porque eu tenho muito problema de câncer de pele na família. E eu tenho que me preocupar com essa questão, né? Não dá para ficar dando bobeira, não. É verdade. Mas vamos lá, Marta, em que eu posso lhe ajudar hoje? Então, olha só, doutor. Na verdade, eu tenho acompanhado já as suas lives, né? E essa Uhum, semana mesmo você já tirou muitas dúvidas minhas. A primeira legal. é a questão de queda de cabelo. Uhum, E, na verdade, sim, não só eu, né? Muitas amigas e estão com esse mesmo problema. E eu sou, vou dizer assim, quase vegana, na verdade. Eu sou vegetariana já há 10 anos, né? Então, procuro ter uma alimentação assim, bem saudável mesmo. E, legal. e aí, pela manhã, já tem o quê? Um mês e meio que eu estou usando a cenoura com limão Uhum. e um copo d'água. E eu já percebi assim, aparentemente já diminuiu, sim, um pouco a queda do cabelo. É, porque aí nesse caso, então, você provavelmente estava com uma queda de cabelo que tinha uma relação com hipovitaminose A, que é uma realidade grande no Brasil, né? A maior deficiência de vitamina no Brasil é a falta de vitamina A. E a cenoura é riquíssima, porque ela tem ali os beta-carotenos, né, que são convertidos em vitamina A no nosso organismo. Legal. Sim, sim. E a outra questão é até um rapaz que você chamou também da Bahia sobre Uhum, a questão de massa magra, né? muito Ele bom. está fazendo exercício e O aí eu Frouza, o isso, Francisco Souza. é Me difícil. gravei por causa desse trocadilho. Então, aí eu queria saber se o que você instruiu ali para ele, né, no caso homem, seria a mesma situação para mulher. Sim, funciona da mesma forma. Mulheres, a gente tem que sempre observar, né, a questão da idade, porque isso já é muitas vezes, né, algo que gera uma certa dificuldade para o ganho de massa magra, porque mulheres, principalmente depois que atingem o período de menopausa, elas têm uma redução grande na produção de testosterona. E Uhum, essa falta de testosterona faz com que elas tenham uma dificuldade para ganho de massa magra. Então, o uhum. objetivo nosso, sendo massa magra, tem que levar em consideração essa questão. Então, fazer os exames, né, de dosagem de hormônios sexuais, que pode ser pedido tanto por um ginecologista quanto, né, por um endocrinologista, ajuda bastante nesse momento. Uhum, certo. Entendi. E a questão assim, alimentação. Uhum.
Eu sei que, assim, musculação não é uma coisa que eu teria que estar fazendo. E aí, nessa época de isolamento, aqui na minha cidade, não estão funcionando as academias. Aí eu estou fazendo em casa Pilates, Pilates Legal. de solo. E realmente, assim, estou gostando demais. Tá muito bom mesmo. Eu acho muito legal. O Pilates de solo, ele acaba utilizando o peso do próprio corpo como sendo um fator de resistência. Então a gente sabe que isso estimula, sim, ganho de massa magra. Não serão ganhos assim de hipertrofia muito grande, né? Você nunca vê um praticante de Pilates, né, fazendo uma competição de fisiculturismo, né? Para chegar nesse nível é preciso fazer realmente musculação. Mas Sim. óbvio que toda atividade física que a gente faz traz resultados. E o Pilates, como é uma atividade de resistência utilizando o próprio peso do corpo, gera sim alguns ganhos hipertróficos. Nós temos, por exemplo, hoje, muitas pessoas que estão utilizando o próprio peso do corpo, né, para poder fazer atividade física, com ganhos bem expressivos, ganhos bem Uhum, expressivos. Eu uhum. gosto, por exemplo, muito de um professor, né, de Porto Alegre, que é o Sérgio Bertolucci. Eu vejo os exercícios que ele tem proposto e ele mostra sempre a foto da época que ele fazia musculação e dessa época agora utilizando o próprio peso do corpo. Você percebe que ele teve, sim, uma redução de massa magra em uma região específica, que foi a questão do peitoral, mas ele mantém, né, muito ganho de massa magra na região das pernas, na região dos braços, né, utilizando o próprio peso do corpo. Só que ele tem barra em casa que ele usa também para poder fazer exercício. Então é muito interessante, né, essa questão de nós entendermos que resistência pode ser criada com o próprio peso do corpo. Né? A musculação, ela tem uma vantagem muito grande nesse aspecto, porque você consegue trabalhar o músculo de maneira mais isolada do que em casa. Mas nesse momento de pandemia, onde não podemos ir para a academia, temos que fazer sim atividade física, mesmo que seja em casa. Ó, o Jay disse que ele faz, né, com Sérgio Bertolucci, e ele é muito bom. Eu gosto realmente, né? Tem vários no Brasil, mas eu Certo. destaco ele porque eu vejo que o trabalho dele é um trabalho de excelência nesse aspecto, né? Chama Extreme 21, né, que ele usa X, né, Treme 21. É muito legal a maneira como ele tem trabalhado essa questão dos exercícios em casa. Então eu gosto bastante. Aí ele e a esposa, Dominique, eles dois muitas vezes fazem atividade física junto para estimular os casais. Eu acho bem bacana o trabalho dele. Uhum. Agora, o que a gente percebe é que muita gente também teve ganhos expressivos, né, utilizando o próprio peso do corpo num sistema chamado calistenia. Porque aí calistenia já é uma atividade física, né, onde você usa o peso do corpo, mas não faz somente no solo. Aí você faz uso de alguns equipamentos simples, né, como barra, né, alguns apoios, né, que são utilizados para fazer. E aí tem um rapaz que ele é vegano, né? Eu gosto muito do termo vegetariano para nós, né? Para quem é cristão, eu gosto do termo vegetariano porque o veganismo e o cristianismo eles andam em direções contrárias, né? Então, assim, esse ele também tem, né, uma condição física espetacular, né, e fazendo uso das técnicas de calistenia e sendo, né, uma pessoa que só come produtos de origem vegetal. Depois eu vou ver se eu posto uma imagem dele ali com uma Jean? sugestão. Não, o Jean não, é outra pessoa. O Jean, ele faz, eu acho que ele faz musculação também, né? Mas Faz. esse outro é um americano, né? Ah, E só para vocês terem uma noção de como que é possível, assim, ganhar, né, muito massa muscular, muita massa muscular, utilizando o próprio peso do corpo, né? Então é ah, legal. Dá para fazer sim em casa no período das academias fechadas, né? E quando abrir a academia, é aquela questão de você conseguir trabalhar a musculatura de maneira mais isolada. Só que fazer o exercício e não respeitar o tripézinho, né, do sono e da alimentação, a gente não consegue ter os ganhos expressivos que a gente deseja. E uhum. muitas vezes o uso de suplemento quando necessário, né? Era sobre isso que a gente ia conversar com o Frozen aquele dia e não deu tempo quando acabou a nossa live, né? Estava Então, começando a falar sobre a isso, questão da suplementação. exato. E o que que você indicaria como suplemento? Pois é, tudo vai ter que ser baseado numa observação do que você tem falta, porque nós temos três linhas de suplementos que são interessantes quando se pensa em ganho de hipertrofia, né? Hum? Uma delas é você conseguir fechar o valor calórico quando se tem que consumir mais carboidrato, né? Porque a gente não consegue muitas vezes fechar, porque com uma alimentação saudável
é difícil você bater um valor calórico necessário muitas vezes para o ganho de hipertrofia. Eu, por exemplo, eu consumo uma média, eu não fico focado nessa questão calórica, mas eu fiz um cálculo aproximado para a gente poder ter uma noção de quanto que eu tenho consumido e quanto que eu precisaria aumentar se eu quisesse ganhar massa magra. Eu consumo uma média de 1.700 calorias por dia. 1.700. A Organização Mundial da Saúde fala de 2.000 para manutenção de peso, né? Isso daí também é um fator que eu não acredito. Por quê? A maioria das pessoas que eu já trabalhei, que fez densitometria corporal ou que fez uma bioimpedância, o valor de gasto calórico fica entre 1.000 e 1.500. Ninguém passa disso. Então, comer 2.000 calorias já favoreceria ganho de peso na grande parte da população. Então, no meu Entendi. caso, eu como 1.700. Mas para eu ter ganhos de massa magra, eu tenho que comer 3.500. Ou seja, é mais do que dobrar o consumo de calorias que eu ingiro hoje. Aí eu É, fico pensando, bom, parece que dobrar o consumo de calorias é simples, é dobrar o volume de comida. É dobrar o volume de comida. Eu teria que ter 2 estômagos para conseguir comer a quantidade de calorias que eu preciso, de maneira saudável, claro. Se fosse voltar no passado e fosse comer biscoito recheado e leite condensado, seria muito fácil eu conseguir fechar hoje as 3.500, né? Porque sim, comendo 2 pacotes de biscoito recheado eu já garanto umas 2.500, né? Depois só falta mais 1.000, aí fica tranquilo, né? sim. Agora, comida saudável é muito difícil. Então, no meu caso, quando eu começo a fazer musculação e tenho a intenção do ganho de massa magra, uma coisa que eu preciso utilizar é a maltodestrina, que é um tipo de carboidrato, maltodextrina. É um tipo de carboidrato que é retirado, é um nome complicado, Destrinha. maltodextrina com X, dextrina. É. E esse é um tipo de carboidrato que ele é retirado geralmente da mandioca, né? Retirado da mandioca. A Simone está falando assim, eu e minhas coxinhas e pastel. Eu era o biscoito recheado e o leite condensado. Então a maltodestrina, ela é uma opção para quem precisa fechar a quantidade de carboidrato que tem que ingerir, porque muitas vezes a gente não fecha esse valor calórico. Eu É. mesmo preciso. E quando estou fazendo a academia, nesse caso, eu uso a maltodextrina, ou então eu compro lá uma farinha de batata doce, que também é rica em carboidrato, e incluo na hora de fazer vitamina de manhã. Aí eu faço uma vitamina que eu uso aveia, né, onde eu uso as frutas que eu gosto, né? Mas aí eu adiciono também uma farinha de batata doce para poder complementar essa quantidade de calorias. Senão, a gente não consegue bater muitas vezes o valor calórico. Então, é a questão da observação para saber se realmente precisa ou não, né, dessa questão do uso do carboidrato para poder fechar a quantidade calórica. Mas quando se fala em ganhos de hipertrofia, o mais importante é você conseguir fechar também a parte de proteína, né? Maltodestrina é um pó, isso mesmo, né? A Uhum. Regina escreveu ali. E essa parte de proteína é uma parte muito importante, principalmente quando a gente pensa em ganho de hipertrofia sendo vegetariano. Por quê, né? A gente tem que avaliar o seguinte: a densidade proteica dos alimentos de origem animal é muito diferente da densidade proteica dos alimentos de origem vegetal. Quando Uhum. você pensa em comer 100 gramas de carne, né, vou pegar o exemplo da carne vermelha, onde ela tem aquela gordura de marmoreio no meio, e a gordura de marmoreio, então, acaba reduzindo um pouco o percentual de proteína da carne. Mas a carne vermelha, ela vai variar de 22 a 25 gramas de proteína em 100 gramas. E comer 100 gramas de carne é muito fácil para quem come, né? A gente tem que Sim. controlar para não comer os 300, que eles dizem que geralmente se come no churrasco, né? Então, assim, 100 gramas é muito fácil de ingerir na forma de carne. E aí você consome de 22 a 25 gramas de proteína. Então, esse aspecto ele é bem interessante, porque é muito concentrado o produto. Quando a gente olha para os vegetais, a gente já vai encontrar um valor bem diferente com relação à parte de proteína. Se a gente observar os feijões, que todo mundo fala, feijão é fonte de proteína, é fonte de proteína. Sim, é fonte de proteína, concordo. Porém, é uma fonte de proteína não concentrada como é a da carne. 100 gramas de feijão, né, que é talvez mais difícil consumir do que 100 gramas de carne, né, Uhum. nós temos 6 a 7 gramas de proteína. Então, veja, a diferença é brutal. Nós estamos falando aí por volta de 4 vezes menos a concentração de proteína no feijão.
Por isso que, como vegetarianos, a gente tem que ficar muito esperto para que a gente realmente consiga suprir essa necessidade de proteína para alcançar a quantidade de proteína que precisamos, né, para ganho de hipertrofia. Então, 100 gramas de feijão, 6 a 7. Aí você tem grão de bico, lentilha e ervilha, que tem por volta de 7, alguns chegando até 9 gramas de proteína em 100 gramas também. 7 a 9. Se você olha para um outro grão, chamado tremoço, é uma leguminosa, geralmente só vai encontrar ela em conserva. E se encontrar ela seca, não compre, porque não adianta cozinhar, ela é muito amarga. Você tem que passar ela por pelo menos 6, 7, 8 cozimentos, trocando de água para tentar tirar o sabor amargo do tremoço. Então a gente só encontra ele na versão de conserva. E ele já tem 15 gramas de proteína. Então já subiu, ó, já tem o dobro do que tem aí o feijão, grão de bico, lentilha e ervilha. Então o tremoço é interessante, né? Eu vou dizer quais são as fontes e depois como que eu combinava muitas vezes para tentar chegar, né, na quantidade de proteína que eu precisava. Tem gente falando aqui da Ora Pronobis, realmente ela tem, né, Eu ia te proteína. perguntar agora, porque eu uso bastante Ora É, Pronobis e indico aqui para meus amigos. tem uma concentração legal. Mas o que é o bastante de Ora Pronobis, né? Por ser uma folha rica em fibra, geralmente a gente não consegue consumir muito, né? Então Sim, ela entra como um complemento. Eu não sim. consideraria ela como uma fonte, porque a gente não consegue comer muito. É igual a gente pensar em, sei lá, alface. Se a gente falasse que a alface é fonte de proteína, ainda assim a gente não conseguiria consumir muito, porque ele é fibroso, então é muito volume para conseguir alcançar 100 gramas, né? Então ele vai entrar como um complemento e não como uma fonte principal nesse caso. Aí então nós temos o tremoço com 15. Aí vamos subir agora. Agora vamos falar das duas leguminosas que são as mais concentradas em proteína. Nós temos aí o amendoim, 22 gramas de proteína em 100 gramas. Opa! Agora encontramos aí uma leguminosa que realmente, né, é concentrada em proteína. 22 gramas, né, em 100 gramas. Claro que ninguém vai comer 100 gramas de amendoim, né? Porque se for comer 100 gramas de amendoim, vai morrer de esteatose hepática, né? Então vai ter um fígado gorduroso. O fígado vai estar pronto para fazer aquele patê, né, o foie gras, né, que é o patê feito com fígado de ganso. Sim, E então não dá para comer 100 gramas de amendoim. Mas uns certo. 30 gramas, né? Tanto cru quanto torrado. Alguém pergunta aqui se é o cru ou torrado, né? Quando a gente pensa em 22 gramas, nós estamos falando do torrado, porque ele já desidratou um pouco, então concentra a parte de proteína. Mas consumir 30 gramas de amendoim já é cabível, né? E com 30 gramas de amendoim a gente vai conseguir uma quantidade já razoável aí, por volta de 9, 10 gramas de proteína. Então a gente vai fazendo esses cálculos para poder fechar essa necessidade. Então amendoim é algo muito bom. Pode ser tanto amendoim torrado, pode ser uma pasta de amendoim. Em casa, a gente usa o amendoim basicamente em 5 receitas, né? Que a gente usa o amendoim em casa. Então vamos para um momento culinário agora. Sim, ótimo. Quais são as 5 receitas que a gente usa aqui o amendoim, né? A gente consome pasta de amendoim. Essa daí é uma predileção nossa. É. Aí a gente usa o amendoim para fazer Nutella. Sabe o que é Nutella? É a Não. Nutella, mas quem faz é minha esposa que chama Nete, então a gente chama de Nutella. Porque a Nutella, Ótimo. ela é feita a partir da avelã, né? E o preço de avelã e o preço de amendoim é muito diferente. E a quantidade de proteína do amendoim é maior do que a avelã. Então, para que eu vou pagar caro para fazer um negócio que é só rico em gordura? Gordura eu acho em outros lugares, né? Não Ontem, preciso da avelã, então. ontem eu fiz uma aveioca, conhece? Não, essa eu não conhecia. Aveioca, aí eu fiz torrei o amendoim, né? Justamente porque você já tinha falado do amendoim. Uhum. E triturei, fiz aquela pasta de amendoim e comi com banana e canela. Mas a Ó, aveia é muito fácil, muito simples e também assim é, tem muita. Porque o que que você vai usar nela? Aveia, amendoim, uma colherzinha de polvilho doce uhum. e água só. Aí Tá você vai legal. fazer tipo uma tapioca na Uhum. frigideira com um fiozinho só de azeite e depois você pode colocar ou o recheio salgado, eu fiz uma de recheio salgado e outra de recheio doce. Olha Salgado só que legal.
O salgado eu fiz uma pastinha, como se fosse realmente uma guacamole, Uhum. abacate e o tomatinho. E a outra eu usei, então, essa pasta de amendoim, banana e canela. Fica Olha muito que saudável legal. para comer no de jejum e também no jantar. Muito legal. Eu não conhecia essa receita aí, ó. Já valeu. O momento culinário aqui ajudou um monte de gente, com certeza. Então, em casa a gente come pasta de amendoim. Aí a gente come essa Nutella, porque depois que a minha esposa faz a pasta de amendoim, aí ela coloca um pouquinho de água fervendo na pasta de amendoim, adiciona a alfarroba, né, o mel e um pouquinho de essência de baunilha. Então ela Uhum. fica com o aspecto de uma Nutella, né? Uma Nutella, fica com o aspecto de uma Nutella, só que aí não tem o estimulante também, porque a gente usa a alfarroba ao invés de usar, né, o cacau em pó. Então fica Sim. bem legal também, é uma opção bacana para fazer recheios de tapioca, para fazer recheio de panqueca, para poder passar sobre o pão. Né? Se você quiser fazer ela um pouquinho mais mole, dá para você usar como ganache para poder cobrir um bolo. Na hora que você faz o bolo de cenoura, você vai utilizar. Então, assim, é uma receita que ela é coringa Hum, também, você pode usar em muitas coisas, né? Aí nós consumimos amendoim aqui em casa ainda, uma forma de pasta de alho, né, que a gente faz a pasta legal. de alho utilizando o amendoim. Então eu desenvolvi a receita aqui, inventei um dia aqui Uhum. em casa, deu certo, agora minha esposa já está fazendo essa pasta de alho direto aqui para a gente também. Para quem gosta, né, de uma opção salgada, para poder passar no pão, para poder rechear uma tapioca, alguma coisa assim. Então tem essa pasta de alho que é uma opção que a gente faz aqui também. Ó, a Emília disse que fez o bolo de alfarroba da NET, ficou maravilhoso. Ela comeu aqui em casa, depois fez, legal, bacana. E a gente usa também, Legal. né, o amendoim em casa para poder fazer, muitas vezes, molho para salada. Então a gente vai bater o amendoim com os temperos normais que a gente usaria para fazer um molho para salada. Né? Vai bater ali com alho, vai bater com um pouquinho de sal, limão, né? Pode acrescentar um cheiro verde junto. E aí você faz um molho para salada proteico. Uhum. Né? Então, bacana também, né? Outra forma que a gente usa o amendoim em casa é para fazer uma Aham. farofa proteica, porque as meninas gostam muito de farofa aqui em casa. E um dia eu estava observando, falei, poxa, aí tá complicada a situação, né? Essas meninas não comendo arroz, feijão e uma farofa, né, feito com carboidrato só. E esse carboidrato, né, aí a gente faz uma duplicidade de oferta de carboidrato na refeição. Vai sobrar, e aí o organismo vai pensar o quê? Putz, por que que comeu tanto carboidrato? Sinal que não sabe quando vai comer, vai transformar em gordura. Então eu falei, né, a gente tem que bolar um esquema aqui de fazer uma farofa que contenha proteína, não uma farofa, né, à base de carboidrato para comer com arroz e feijão. Porque o pessoal antes comia arroz, feijão e carne. Aí vão pensar, agora arroz, feijão e farofa? Farofa com carboidrato? Então substituir proteína por carboidrato não é uma boa. Aí fiquei pensando e falei para a NET testar um dia para experimentar uma receita. O que que ela fez? Triturou o amendoim. Antes de fazer ele virar pasta, agora a gente já está comprando um amendoim triturado, que a gente achou um lugar que vende, aqui já é uma farinha de amendoim. Então a gente tritura o amendoim e eu já compro essa farinha. Aí usa um pouquinho de farinha de milho ou a farinha de mandioca, mas é pouco agora, e faz uma farofa com farinha de mandioca, farinha de amendoim e acrescenta a proteína texturizada de soja. Porque aí eu estou acrescentando mais uma outra fonte proteica. Aí a gente tem chamado isso daqui de farofa maromba, que é uma farofa proteica. Então nós Então, comemos o amendoim ah, torrado e mais essas 5 versões, né, de receitas feitas a partir do amendoim. muito bom, muito bom. Então, o interessante é ter sempre o amendoim, né, na nossa refeição. Ele é uma boa Agora, o opção. amendoim, você foi aí de comprar o amendoim já triturado? É, nós Ele não, achamos uma farinha de amendoim. ele não oxida se comprar triturado? Sim, a gente sempre compra quando a gente olha o prazo, né, de que quando ele foi produzido, né, para a gente poder comprar o mais próximo possível da época de produção, para não pegar um amendoim velho, porque realmente ele oxida. E sempre, Né? preferencialmente, a gente comprar com Porque, algum assim, que tenha. Pode falar, depois eu continuo. está travando? Não, parece que está travando a sua. Prático, entendeu? Torrar o amendoim no forno. Porque você Uhum. coloca lá, se tiver um forno elétrico, então coloca. Ontem, por exemplo, eu coloquei um saquinho daquele, 30 minutos, pronto. Estava prontinho.
porque eu acho mais saudável, né? Tem a questão de tirar ali aquela casquinha dela, que dá, se ela soprar também, não dá muito trabalho, mas eu acho mais saudável do que comprar ele triturado. Sim, a gente muitas vezes compra e só faz ele em casa também dessa forma, né? Às vezes já compra ele torrado e só trituro. E outras vezes, quando a gente acha uma opção boa, a gente já compra ele já triturado, mas tem que ser bem jovem, né? O processo ali tem que estar muito próximo da época de fabricação, porque realmente ele vai oxidando e aí você vai perdendo o óleo de qualidade que o amendoim também tem. A gente tem que lembrar também que quando for falar de farinha de amendoim, o ideal é que a rotulagem dela seja feita com um plástico que não seja transparente, seja um plástico mais escuro. Se for um plástico transparente, realmente a luz solar vai incidir e vai promover os processos de oxidação da gordura. Se for uma embalagem, né, que não seja transparente, seja, né, já um pouco mais escura, aí você evita um pouco essa questão também. Ah, E aí, nesse caso, a gente tem o amendoim como sendo uma ótima fonte de proteína que agrega muito nessa questão. Agora vamos para uma outra leguminosa, que é a leguminosa mais questionada, mas é a mais proteica. Pode falar primeiro. só pegar esse gancho que você falou e da conservação, né, dela nesse tipo de material. Eu tenho de praxe colocar sementes, tenho deixado na percebi que elas continuam crocantes e não dão aqueles bichinhos indesejados. E de alguma coisa por ficar na geladeira? Não. Ótimo. Na Ótimo. geladeira, não perde, né? E a geladeira é um ambiente que é escuro, né? Então você já não tem essa presença da luz. Muitas vezes ainda, se você vai guardar dentro de vidros, né? O pessoal usa geralmente aqueles vidros de azeitona, vidro de palmito vazio e guarda sementes dentro, né? Uma opção também é Sim, você guardar dentro da geladeira, mas você enrolar esse vidro com papel alumínio, né? Porque aí você deixa ele escuro e também não vai ter o problema da oxidação. Então pode guardar assim na geladeira, né? Tanto sementes quanto castanhas dentro da geladeira, evita o processo de oxidação. E posso colocar também no freezer, né? O freezer também é uma opção. Se eu comprei grande quantidade, coloco lá e vou tirando aos poucos para fazer o uso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos então agora para mais ótimo. uma leguminosa que é Certo. muito questionada, mas também é muito proteica. Soja, né? A Hum, soja ela é muito questionada. Se fala hum. muito mal da soja, o pessoal gosta muito de criticar. Só que a gente deve lembrar que soja é muito utilizada nos países que têm melhor qualidade de vida do mundo, né, em termos de saúde, saúde física. Então, China é muito utilizado, apesar que chinês gosta de comer uns negócios estranhos, né, tipo morcego que tem coronavírus, né? Mas os japoneses, eles utilizam muito a soja também, né? E a gente percebe que na ilha de Okinawa, que é a ilha onde nós temos a maior longevidade do mundo, né, juntamente com a região da Sardenha, na Itália, e também Loma Linda, nos Estados Unidos, que são chamadas de Blue Zones, ou seja, zonas azuis, onde tem uma longevidade realmente expressiva, eles consomem muita soja. Então eu fico pensando, se soja fizesse tanto mal, o lugar do mundo, um dos lugares do mundo que tem maior longevidade, né, não teria, se soja fizesse tanto mal, né? E aí a gente observa que o japonês, ele consome muita soja, mas ele consome a soja muito na versão fermentada. Aí é uma opção bem interessante. A soja fermentada, eu vejo ela como sendo uma opção mais interessante do que simplesmente o leite de soja, igual muita gente acaba utilizando. O leite de soja, eu acho que a gente tem leites melhores que a gente pode fazer a partir dos vegetais. E também o nome não é leite, é extrato vegetal. A gente fala de leite, mas de vez em quando vem aqueles, né, que gostam de fazer as críticas e falam assim, mas leite só sai da teta da vaca. Eu falei, não, saiu da sua mãe também, então não é só da vaca. Mas assim, realmente, leite tem que sair da teta, porque é produzido nos alvéolos mamários, né? Então, não é leite. O termo correto seria extrato vegetal. Mas eu vou continuar falando leite, quem quiser criticar, que critique, o problema dele. Né? Não tô nem aí. Tem aí os críticos, né?
Mas esses leites vegetais, né, eu vejo que a soja não é a melhor opção, mesmo como um leite vegetal. A gente tem tantos outros, né, vegetais que a gente pode fazer esse extrato vegetal, esse leite vegetal, que é muito melhor, né? Você tem, por Sim. exemplo, três opções que a gente pode levar em consideração na hora de fazer leites, né? Eu quero um Uhum. leite mais proteico, mais gorduroso ou menos gorduroso. Então, aí a gente vai analisar isso. O leite de amendoim, por exemplo, é um dos mais proteicos, mas também é bem gorduroso, né? Então, é uma consideração que a gente precisa ter na hora de fazer o leite. A gente usa bastante o leite de amendoim em casa, esqueci de falar. Então, são 6 versões que a gente usa o amendoim. O leite de amendoim a gente usa para fazer canjica em casa. Aí a gente faz a canjica com leite de amendoim e adiciona a massa do amendoim depois na canjica também. Aí você tem esse leite de amendoim, que ele é proteico e rico em gordura. Aí você tem os leites de castanhas, né, que são os leites mais gordurosos, né? Então você tem o leite de castanha de caju, de amêndoa, de avelã e o de castanha do Brasil. São os leites mais gordurosos. Aí você tem uma outra lista de leites que são gordurosos, mas são ricos em Uhum. cálcio, que aí eu vejo como mais interessante do que fazer o leite das castanhas, que é o leite de gergelim e o de semente de girassol. Só que o de gergelim tem um viés só, ele fica um pouquinho amargo. Então você tem que temperar ele, usar de repente uma essência de baunilha para tentar quebrar um pouco daquele gosto amargo do leite de gergelim. E aí você Uhum. tem os leites que são pouco calóricos, que são com baixo teor de gordura e menos calóricos, né, para quem, por exemplo, quer fazer uma opção de um leite vegetal e está um pouquinho acima do peso, que é o leite de arroz e também o leite de aveia, né, que são Ah, opções interessantes. Tem alpiste que entra aí também, mas eu acho que pouca gente acaba utilizando, né? Os mais então, gordurosos são os mais gostosos, né? Alguém escreveu aqui, realmente, porque a gordura gera, né, um aumento da palatabilidade, do sabor do alimento. eu uso o de castanha, o de Uhum. amêndoa e de aveia. Sim, Na verdade, então, o de aveia, ele é menos calórico, né? é o menos calórico de todos, junto com o de arroz, né? Certo. E para criança, qual que seria o Tinha mais travado indicado? um pouquinho. Então, se você pensar para Tá. uma criança que tenha menos de um ano, você pode fazer uma mistura assim de um leite de aveia com leite de semente de girassol. Esse é interessante. Para uma criança com menos de um ano, eu não faria a recomendação de um uso de um leite à base de castanhas, né? E nem o de amendoim. Porque a gente sabe que Uhum. o amendoim ele é um pouco alergênico e essa fase inicial da criança é um pouquinho crítica, esse primeiro ano de vida. Então eu não daria o amendoim no primeiro ano de vida. Então eu usaria, né, uma opção que é o leite feito com aveia e semente de girassol, né? Poderia fazer os dois. Por quê? Ele não vai ficar tão calórico quanto feito só com a semente de girassol, tão gorduroso. E como a gente sabe que a criança ainda está começando seu processo digestivo, está numa fase de desenvolvimento do trato gastrointestinal, não é interessante a gente colocar uma pancada de gordura, porque isso pode ou acelerar o trânsito intestinal e gerar uma diarreia com presença de gordura, que a gente chama de estetorreia, ou favorecer o refluxo na criança. Então, não faria só de semente de girassol, colocaria aveia junto. Mas colocaria semente de girassol pela concentração de cálcio dela. É muito interessante e aí seria uma opção bem legal para a gente poder utilizar. Agora, um aspecto interessante que a gente tem para avaliar é que a gente tem essa variedade enorme de leites, mas óbvio que a composição deles é muito diferente, né? Você pensa um leite de coco, gordura, né? Um leite castanho, gordura. O leite de amendoim, opa, esse tem proteína e gordura. Um leite de aveia, então o leite de aveia tem o quê? Né? Ele já tem um pouco de proteína, mas tem muito menos gordura, menos calórico. Gergelim e girassol, cálcio. Então é legal sempre ir misturando ou mesclando para a gente não ficar sempre numa mesmice também e oferecer quantidades diferentes de nutrientes, né, quando a gente faz essa troca. Mas falando Tá. ali ainda da soja, voltando para a soja, Só um pouquinho, a- voltando aqui, sim, você falou da questão da criança não poder usar, não aconselhava a criança usar o leite de amendoim neste primeiro ano, mas seria só o leite ou evitar realmente o amendoim neste até o amendoim, depois? até o amendoim pode ser uma opção também, evitar.
porque nós Uhum. sabemos que no primeiro ano as crianças elas têm muitos processos alérgicos. Então, tem Sim. determinados alimentos que não são indicados para criança com menos de um ano. Por exemplo, você não vai dar para crianças com menos de um ano amendoim. Você não deve dar também determinadas castanhas, né, para as crianças com menos de um ano. Né? Às vezes um pouquinho só, tudo bem, né? Para minhas filhas, a gente colocava a castanha do Brasil ralada na hora de fazer o mingau. Né? A gente não deve oferecer para crianças com menos de um ano alimentos que contêm glúten. Né? Não devemos oferecer conservas, ou, por exemplo, azeitona e palmito não deve ser oferecido antes de um ano. Mel também não deve ser oferecido antes de um ano. Né? E uma coisa que não deve ser oferecida nem antes nem depois de um ano, né, é leite de vaca. É, Esse daí não deve entrar nem antes e nem depois. Travou um pouquinho, vamos ver se destrava aqui. sim. Não trava, não. Voltou, acho que agora está voltando. Eita, ao vivo é assim. Você não está ouvindo, mas eu também não estou ouvindo. Eu consegui fazer a leitura labial agora, né? Travou um pouco. Melhor opção é fazer leitura labial aqui. Saiu. Ok. Vamos ver se ela consegue voltar. Bom, mas vocês viram que tá bem legal o assunto de hoje, né? Eu vou falar da soja, vou só esperar um pouquinho, porque ela saiu, vou ver se ela consegue voltar. E aí ela voltando, a Marta voltando, a gente já chama ela novamente aqui, ó. Vamos ver agora. Sim. Eu, Desculpa, é porque eu vim ficar perto do modem porque estava travando muito a sua imagem. não tem problema, não. Para mim era a sua que estava travando. Vamos ver se Mas melhora. não tem problema nenhum, Marta. A gente vai lidando, né? Ao vivo é assim, acontece esse tipo de coisa. Mas eu não dei Exato. nenhuma orientação enquanto você saiu e voltou. Fiquei aqui quietinho, só esperando. Tá. Olha só, é porque a gente tem no Instagram várias mães, né? Então, para elas, esse assunto para criança é muito interessante. Você estava falando do mel, e Isso. eu ouvi alguém falar, não sei se eu li alguma coisa assim, que criança, no caso, primeiro, na verdade, os 3 primeiros anos não deveria comer o mel? Seria isso tudo mesmo? Não, eu acho que só o primeiro ano. Porque Só o assim, ó, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que após o primeiro ano de vida, a criança tenha o mesmo padrão de alimentação da família. Então, se a família consome mel, a partir de um ano, essa criança já poderia consumir o mel. Para as minhas filhas, né, eu dei o mel a partir de um ano e nunca tiveram problema nenhum. Por que que o mel ele não é indicado antes de um ano? Né? Por que que o mel não é indicado antes de um ano? Nós temos, no Brasil agora está tendo, mas nós tínhamos muito mel que vinha da Argentina, muito mel que vinha da Argentina. Principalmente o mel de uma marca chamada Zaeli, né? Isso tinha muito no sul. Não sei se aí no Espírito Santo tem essa marca, mas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aí também São Paulo, a gente tinha bastante essa marca Zaeli, aonde o mel era produzido na Argentina. Tá travando, né, Marta? Mas acho que ela. Vou continuar explicando aqui do mel. Ih, caiu de novo. Oh, meu Deus. Eu não sei se a Marta também é Nutri, Fátima. Eu sei que ela falou que tem bastante mães lá no Insta. Talvez seja, né? Vamos ver. Ela voltou. Vamos ver. Voltou, Marta. É, a gente vai levando, vai levando.
Isso. Você chegou a ouvir eu falando a respeito do mel produzido na Argentina? Sim, essa marca eu não conheço aqui no Espírito Santo. Ok, então, ela é muito consumida na região sul e também em São Paulo, né? E o mel produzido na Argentina tem um problema, que as abelhas, isso daqui é uma coisa que eu vou falar, porque acho que a maioria das pessoas nunca ouviram falar nisso, né? As abelhas na Argentina, elas têm um carrapato. Tem um carrapato nas abelhas da Argentina, chamada de varroa. Varroa é o nome do carrapato da abelha. Nunca ouvi E, falar. pois é, então, como eu fiz zootecnia, eu sei essas coisas meio doidas, né? Diferente. Legal. E aí nós temos, né, muito mel que vem da Argentina que tem a contaminação por esse carrapato, que é a varroa. Por isso não é indicado para crianças antes de 1 ano, que isso pode dar um processo alérgico muito grande na criança. Então, depois de 1 ano, ela já pode fazer o uso do mel normal, porque se tiver, né, algum resíduo de varroa no mel, aí o estômago já destrói, né, todos esses compostos e não tem problema nenhum. Como a criança está no primeiro ano de vida, aumentando as produções de suco gástrico, né, aumentando a produção de bile, então não é interessante a exposição a determinados alimentos. Então tem toda essa lista aí, né? Que entra as conservas, tipo azeitona, e também o Sim. palmito. Palmito, principalmente pela questão do Clostridium botulino, que é uma preocupação que a gente tem, né? O glúten, o Aham. amendoim, né? O mel também são alimentos que não devem fazer parte do primeiro ano de vida. E o leite de vaca, como eu disse, nem no primeiro, nem no segundo, nem nenhum, né? Tá certo. Aqui a gente tem a oportunidade de comprar direto do produtor, né? A gente, Uhum. inclusive, a gente faz um trabalho de assentados, né? Que próximo à Cachoeira Itapemirim, e lá eles produzem o mel e a gente compra diretamente deles. Esse seria o Uhum. viável realmente ou ele tem que ser trabalhado, alguma coisa assim? Hoje a gente sabe que muito produtor não tem a tecnologia para fazer o processo de pasteurização do mel. E o que é o processo de pasteurização? É você aquecer a 72 graus Celsius, né, por 15 segundos. Então é um processo que o mel é exposto aonde você não gera uma reação no mel chamada de reação de Maillard, que gera um carboidrato tóxico para nós. Então a pasteurização ela é muito viável, né, quando se pensa em mel. E mesmo que a gente tenha o consumo desse mel, que foi produzido, né, por produtores locais, né, o ideal é que eles passassem por processo de pasteurização, porque sempre tem, né, alguns contaminantes, algumas bactériazinhas ali, e nesse caso a pasteurização ela inativa todos eles. Então o interessante é que ele seja pasteurizado, mesmo que seja de produto local, né? Nem É. sempre o é. Agora, uma curiosidade assim que a maioria das pessoas é saber como saber se o mel é verdadeiro. Se a pessoa Ele não tem que colocar. cristalizar. Ah, tem Se o que. mel não cristalizar, ele não é mel de verdade, né? Então, todo mel cristaliza. Então, as pessoas falam assim, ah, meu mel cristalizou, eu queria um mel que não cristaliza. Então, você vai comprar caro, que é aquele negócio feito lá de Sei, amido de milho. horrível. Porque mel cristaliza. Todo mel cristaliza. Então, esse daí é o processo, né, do mel. Às vezes, acontece de os produtores fazerem algumas coisinhas assim, não muito legais, né? Porque a gente sabe, né? Esse jeitinho brasileiro é complicado. E o que eles fazem muitas vezes, né? Eles acabam colocando um mel que ainda não está maduro, junto com o mel maduro. E isso daí faz com que ele não cristalize. Então tem também essas jogadinhas que eles fazem para poder, né? Tem um mel lá, fez a colheita, está no caixilho, né? O mel, só que ainda não está operculado. E aí eles acabam extraindo esse mel não operculado junto com o mel operculado, que é o mel verde e o mel maduro. Então isso daí já não é muito legal. A Silvia diz que já ouviu o contrário. Não, Silvia, todo mel cristaliza. Todo mel cristaliza. Se não cristalizar, não é mel. E aí a única forma de você tem de fazer o uso dele é fazer banho-maria, né? Que aí você vai colocar numa temperatura baixa o vidro dentro da uma panela com água e ele vai voltar a ficar nessa condição líquida do mel. Então essa é a característica para você saber se o mel é verdadeiro ou não, né? Ótimo. Doutor Ricardo, uma dúvida, eu não sei, o live já está quase acabando. É Não sei, assim, eu queria uma outra. voltar só a fechar a soja ainda. Então vamos ver se eu tenho que dar tempo a fechar a soja, que a gente estava falando.
Então fecha que é melhor. Pode fechar. Deixa eu falar da soja rapidinho e aí você faz essa pergunta. A soja é a leguminosa mais concentrada em proteína. Ela tem 25 gramas de proteína em 100 gramas. Então, é muito importante essa questão, né, da soja. E aí nós estávamos falando que a soja é muito interessante a gente observar ela na versão fermentada, né? E quais são as versões fermentadas da soja? Nós temos 4 versões fermentadas de soja. A gente tem o tofu, ou tofu, né? A gente tem o natto, miso e o tempê. Ou seja, são 4 versões que a gente tem de soja fermentada. São as melhores opções de consumo de soja. Em casa a gente usa muito o tofu, né? Mas o miso a gente usa bastante também para poder acrescentar na hora que faz sopa ou para fazer o misoshiro, que é uma sopinha de uma massa de soja, né? E as meninas gostam muito em casa, aí a gente faz o misoshiro, acrescenta o tofu ou o tofu picado, né? E geralmente se usa alga quando faz o misoshiro. Em casa não usa muito, porque as meninas não são muito fã das algas, né? Mas a alga eu acho interessante, que é uma ótima fonte de ômega 3, então vale a pena quem gosta fazer o consumo, né? Então o misoshiro é uma opção legal. O tempê já não é tão fácil da gente encontrar, mas é uma forma também fermentada da soja, muito interessante. E depois você tem o natto. O natto é uma soja fermentada, meio babenta, tem gente que acha ela meio nojenta assim, mas é muito consumido lá na Ásia e é uma ótima fonte de proteína também. Então, as melhores formas de consumir a soja é na versão fermentada. Porém, a gente tem que levar em consideração um aspecto importante. Isso. Soja hoje, no Brasil, ela é transgênica, a grande maioria dela, né? A grande maioria da soja é transgênica. Então, esse eu vejo como sendo um aspecto importante para a gente observar. Soja transgênica, nós tem que ser colocado se é transgênico ou não, né? Então, essa opção da soja a granel, eu vejo como sendo um problema para a gente. Porque soja a granel, muitas vezes, não tem condições de você saber a origem. Então, você não sabe se ela é transgênica ou não. Então, se você for comprar soja, né, para poder fazer o tofu em casa, compre uma soja que já venha embalada, porque aí ela vem embalada e vem com o símbolo de ser transgênica ou não. Aí você pode utilizar para fazer o seu tofu em casa também, sem problema nenhum. Mas soja eu vejo como uma opção bem interessante para a gente poder fechar a quantidade de proteína. Mas tem um resíduo da soja, que é a proteína texturizada de soja, que sobra no processo da extração do óleo. E aí eu só queria fechar a soja dizendo isso, e aí eu respondo as suas dúvidas ainda. Mas essa questão da proteína texturizada de soja, é bom a gente analisar a seguinte questão. Nós temos que comprá-la embalada, não compro também de maneira nenhuma proteína texturizada de soja a granel, porque a granel, a maioria da soja a granel é transgênica. É a que foi utilizada na empresa para fazer a extração do óleo de soja. E hoje você praticamente não acha óleo de soja que não seja transgênico. Então, esse é um aspecto importante para a gente poder observar. Então, eu compro geralmente soja nessa forma texturizada da Mãe Terra, do Frutos da Terra e mais uma outra marca que eu me esqueci agora o nome. Porque aí eu sei que elas estão vindo embalada e elas têm que entrar na legislação de dizer ou não se elas são transgênicas. E essas não são. Então, é interessante, né? Aí a proteína texturizada de soja é um resíduo. Esse resíduo, ele é cheio de fibra e cheio de proteína. Mas como ele é muito concentrado em proteína, tem a questão também do fitoestrógeno. Então, não é uma coisa que a gente usa direto em casa. Porém, o alimento mais proteico que existe é a proteína texturizada de soja. 100 gramas de proteína texturizada de soja tem 50 gramas de proteína. 50 gramas de proteína. Então, para utilizar aí umas 2 vezes na semana, ótimo, uma boa opção. E aí, nesse caso, você teria uma fonte de proteína muito concentrada e eu deixaria para utilizar nessas 2, no máximo 3 vezes aí na semana, talvez, nos dias que a pessoa faz a musculação. Porque aí ela teria um bom aporte proteico nos dias da musculação para ajudar no processo de reconstituição da massa muscular, né? Fazer o crescimento da massa muscular. Posso só
encerrar minha parte antes de responder suas perguntas, Marta, dando um pitaco aqui de como montar um pós-treino, que é o que eu Tá fazia. travando de quando o meu. Não, você falou aí uma coisa assim que agora me trouxe muita felicidade, porque eu usava Uhum. o que a gente chamava ele sempre. Há uns 2 anos atrás, eu fui para uma clínica natural, até da nossa igreja adventista, e lá eles falaram, talvez eu não tenha compreendido da forma que você explicou, que eu entendi agora. Talvez seja realmente assim, a gente tenha que saber a origem de onde vem esse extrato, né, de soja, para a gente poder consumir. E desde então eu eliminei do meu cardápio, não uso mais, porque eu entendi que ele seria assim o lixo do óleo de soja. E aí eu parei de usar. Mas agora você falando dessa forma, e se ele é rico em proteína, excelente. Vou voltar a usar. A gente usa Muito em bom. casa aqui umas 2 vezes na semana. E o que que a gente faz com a Ó, proteína texturizada de soja? Quando é a proteína texturizada de soja miúda, a gente usa muitas vezes para fazer molho à bolonhesa para colocar no macarrão integral. E também usa ela muito como recheio para poder fazer esfirra. Minha mãe faz esfirra integral e aí coloca a proteína texturizada de soja, né, dentro. Então, é não, uma assim, opção bem eu tenho. bacana porque fica uma esfirra proteica. Ah, sim, eu tenho várias receitas com PVT, entendeu? Mas parei Então, de fazer todas. Tenho kafta, não sei se você conhece. muito. Kafta, Conheço. que na verdade eu faço até na misteira mesmo. Muito prático, né? Joga um E você torresmo, usa para fazer a kafta? né? Muito bom. A kafta Mas vamos. você usa aveia também para fazer a kafta ou não? Sim, sim. Uso a farinha de aveia. Legal. É isso que eu ia perguntar, porque em casa a gente faz assim também, e a gente ama culinária árabe aqui em casa. E aí, nesse caso, a Ai, kafta é uma coisa que eu comia muito antes de ser vegetariano. Nossa, eu amava kafta, um negócio que eu comia de monte. Aí, quando eu virei vegetariano, eu falei, eita, agora ficar sem um negócio bom desse aqui vai ser complicado. Mas aí a gente faz com proteína texturizada de soja e farinha de aveia também, né? Que aí fica bem legal, olha, dá uma consistência boa e dá para assar na churrasqueira também. A gente tem uma churrasqueira elétrica aqui, dá para assar lá, fica bom. muito bom. Então, olha só, a pergunta é: você falou, acho que semana passada, não me lembro agora, referente à questão de corrida. Eu amo correr, fazer corrida de rua, faço aí já tem uns 3 anos, eu acho, para mais. Mas a questão, você falou da questão de lesão no joelho, né? Doutor Silmar, eu também vi ele falando, ele já me falou sobre isso. E que, assim, é todo mundo um dia que corre, pelo que eu entendi, um dia vai ter lesão. Então, que o ideal seria, né? A gente tá fazendo uma bicicleta, outro tipo de exercício. Seria isso mesmo? É desaconselhável fazer a corrida? Tá. Eu tenho 1 minuto e 29 segundos. Talvez acabe enquanto eu estiver na fala, Marta. Mas já quero te agradecer. Tá, Foi um papo muito legal, né? E já queria desejar um bom também dia para todos. Então, eu vou respondendo aqui até o limite do tempo, tá? tá Corrida, joia. a gente tem que observar o seguinte: primeira coisa com relação à corrida é todo mundo que corre tem que fazer musculação, porque é uma forma de você proteger as articulações. Então, a musculação para o corredor é muito importante para evitar as lesões no joelho. Esse é um aspecto. Porém, a gente tem que observar a questão da atividade física de corrida para mulheres. Por quê? Muitas vezes as mulheres, né, elas sofrem de diástase abdominal, que é quando a musculatura do reto abdominal ela abre, então ela perde, né, aquela questão da contração da musculatura, e isso faz com que ela tenha uma dificuldade muitas vezes de manter o assoalho pélvico. Então, corrida para as mulheres pode fazer com que muitas delas acabem sofrendo também de incontinência urinária. Então, é muito importante que ela procure uma fisioterapeuta e ajude, né, fazer um tratamento para resolver o problema de diástase abdominal e também não ter essa redução do assoalho pélvico que pode gerar esse problema de incontinência urinária que é comum em mulheres. Então, para a corrida para mulheres é isso: musculação